Então, bem-vindos à nossa primeira aula de Circuitos Elétricos 2, né? Nós vamos começar fazendo uma breve revisão, então, de algumas coisas que são importantes para essa disciplina e que nós vamos precisar depois. Então, essa primeira aula de revisão, ela começa falando de elementos passivos, que são aqueles elementos que não necessitam de uma fonte externa para funcionar. A gente começa falando do resistor, então. Então, o resistor, né? Lembrando, o símbolo dele todo mundo já conhece. Por esse resistor passa uma corrente I, quando existe nele uma tensão V. Aqui, a gente vai seguir a seguinte convenção sempre, ó, pessoal. Se o positivo está desse lado e o negativo está do outro lado, isso implica que a corrente está indo nesse sentido. Tá? A expressão que governa o resistor, ela diz que a tensão é igual a corrente vezes a resistência e a unidade é ohm. Certo? Muito simples, né? Vamos lembrar agora de outros dois componentes que são muito utilizados na nossa disciplina, que são também passivos. O primeiro é o capacitor e o segundo vai ser o indutor. O capacitor, então, também o formato dele, o diagrama dele, né, é simples. Ele vai seguir exatamente a mesma convenção. A gente tem uma corrente indo da esquerda para a direita, então a gente tem uma tensão na esquerda positiva e na direita negativa, tá? Esse cara é chamado de R, né, e esse cara aqui é chamado de C, capacitor. A expressão que descreve o funcionamento do capacitor é que a corrente é igual a capacitância vezes a derivada da tensão. Tá? A unidade dele é em farad. E a gente chama isso aqui de F. Depois, nós temos o indutor, que realmente é o último elemento que a gente vai trabalhar com mais frequência nesse curso. O indutor, então, ele é representado por um enrolamento. O símbolo dele é L, né? E a mesma convenção de sempre. A gente tem uma corrente indo da esquerda para a direita. A tensão, então, é positiva na esquerda e negativa na direita. A expressão que governa o indutor é muito parecida com a do capacitor. Ela é L vezes a derivada da corrente. Tá? A unidade dele é Henry. E a gente escreve ela como H. Tá? A gente pode dizer, então, que esse cara daqui é ohm. Certo? Agora nós vamos ver, então, algumas coisas bem simples com relação a esses elementos, particularmente a associação deles. E depois a gente parte para ver as leis de Kirchhoff novamente. Então, vamos lá. Deixar esse quadro do lado para ficar organizado. E primeiro, então, conexões. Então, essa aqui seria... Vamos ver se essa aqui foi 0,1 elementos passivos. Vou botar aqui 0,2 conexões. Coisa simples, né? A gente só está tentando relembrar, né? Então, o que acontece quando eu coloco um resistor em série com outro resistor, né? Deixa eu tentar padronizar esses meus símbolos aqui. Então, aqui eu tenho um R1 e aqui eu tenho um R2. Então, vocês sabem, né, que a resistência ela vai ser igual a equivalente, né? R1 mais R2. Essa é a conexão em série, né? Como é que fica a conexão em paralelo? Então, se a gente tem um R1, um R2 e um R3 em paralelo, a gente tem uma resistência equivalente, que é dada por 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Vamos ver então a conexão do indutor. O indutor ele é simples porque ele se comporta da mesma forma que o resistor, né? Então a gente tem aqui um indutor em série com outro indutor. A indutância equivalente é simplesmente L1 mais L2. Se a gente tem ele em paralelo, vamos fazer aqui o paralelo do indutor, então. A indutância equivalente, ela respeita a mesma regra de associação que a gente fez com os resistores. Então vai ser 1 sobre L1, 1 sobre L2,
1 sobre L3. Claro que a coisa muda quando a gente fala de capacitores, né? Espero que vocês lembrem, né? A associação de capacitores é um pouquinho diferente. O que acontece? Eu tenho dois capacitores em série, ou mais, né? Vamos colocar 3 aqui para manter o padrão, então. Então aqui eu tenho C1, C2, C3. 3 capacitores em série, a capacitância equivalente vai ser 1 dividido por 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Tá? E se eles estão em paralelo, C1, C2, C3, então a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias individuais. A última coisa que a gente tem aqui, o último símbolo, então, que a gente tem que lembrar, são os símbolos das fontes, tá? Então, vamos ver aqui, seria 0.3, as nossas fontes, como é que nós vamos determinar ela, né? Bom, a gente tem, na verdade, um ponto inicial que é importante, que é o terra. Depois a gente tem que falar de fontes independentes e fontes dependentes. O nosso terra, ele marca o ponto no nosso circuito em que a gente vai dizer que a tensão é 0 volts. Tá? Esse é um ponto arbitrário, ele pode ser escolhido por nós, para quem está fazendo a análise do circuito. As fontes elas se dividem em duas também, né? Independentes e dependentes, e existem também fontes de tensão e fontes de corrente. Então a fonte de tensão, ela impõe, na verdade, uma tensão em um determinado lugar do circuito. E a fonte de corrente impõe uma corrente. É como se fosse também um sensor. Então a gente coloca um voltímetro, por exemplo, em um determinado lugar, e a gente diz, olha, aqui a tensão é tanta, aqui a tensão é tal. Se a fonte for dependente, o símbolo muda daí, tá? Então a gente tem, em vez de um círculo, a gente vai ter, se fosse aqui sei lá, um losango. Mais e menos para a fonte de tensão. E um losango aqui embaixo também, com uma setinha de sentido da fonte de corrente. Certo? Então, como vocês podem ver, não é muita coisa que a gente estuda nessa disciplina, né? São elementos fundamentais para a teoria de circuitos. Agora a gente vai revisar, então, pessoal, as leis de Kirchhoff. Gustav Robert Kirchhoff, nascido em 1824, faleceu em 1887. Então esse é o pai de circuitos elétricos, ele formulou o grande teorema de circuitos elétricos, né, através das suas duas leis de Kirchhoff. Então ele formulou essas duas leis em 1845, ou seja, aos 21 anos de idade. Né? Foi ele que veio com as ideias de nós e malhas, mas ele fez outras contribuições na ciência também, em particular em espectroscopia, que é a análise da radiação luminosa, o que nos permitiu então determinar, por exemplo, do que as estrelas são feitas. Então esse cara foi o cara. Mas, apesar de eu amar história, isso daqui não é uma aula de história, é uma aula de engenharia. Então vamos lá para as leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff diz o seguinte: a soma das tensões em qualquer malha fechada é zero. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que a gente pode fazer qualquer caminho nesse circuito, somar as tensões. Se a gente fechar o caminho que a gente fez, ou seja, a gente voltar ao início dele, então a soma dessas tensões tem que ser zero. Então vou fazer um exemplo aqui. Ó. Eu posso começar em D, passar por A, descer por H, voltar por F. E eu cheguei de novo em D, né? Então, o que a lei de Kirchhoff diz? Que VD mais VA mais VH mais VF tem que ser igual a zero. Certo? Então, esse foi o caminho vermelho. Vamos fazer um outro caminho aqui para a gente treinar. Vamos fazer um caminho
laranja. Eu posso dizer então que a minha tensão VF mais VE mais VB mais VC mais VH é igual a 0 também. Então vamos anotar essa também. VF, a gente começou aqui em VF, passou por VE, passou por VB, passou por VC, mais VH de novo, é igual a 0. Essa foi o que a gente chama de malha laranja, tá? Então essas duas são malhas, né? E a soma das tensões em qualquer malha é 0. Daí que surgiu o conceito de malha, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente treinar e ver como é que a gente pode usar isso na análise de circuitos. Então, exemplo, encontre VF, né? A gente vai fazer a mesma malha que a gente fez no circuito laranja ali, né? Então vamos deixar ela de laranja aqui, inclusive, para facilitar a nossa vida. Agora aqui faltou uma convenção só também, onde é que eu quero colocar o positivo e o negativo de VF, tá? Então vamos começar seguindo o caminho laranja, ó. Eu começo por aqui, então eu vou encontrar primeiro com o sinal positivo, então eu encontro mais VF. Depois eu encontro esse 2, só que primeiro eu encontro ele pelo sinal negativo, né? Então eu encontro menos 2 volts. Depois mais 1 volt, menos 5. Aqui eu encontro mais 4 volts. Opa. E eu voltei para o meu VF, então isso daqui tudo é 0. Eu não usei unidade aqui, então vamos deixar assim. Então VF acaba sendo menos 1, menos 6, mais 4, menos 2, passa para o outro lado, 2 volts. Então, um exemplo bem simples, né? De como que a gente encontra a tensão utilizando as leis de Kirchhoff. Agora que a gente sabe qual que é VF, vou pedir para vocês encontrarem, então, a tensão em VG.